Abra sua Bíblia em Josué capítulo 7. Senhor, diz assim a palavra do Senhor: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betel-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram: Não suba todo o povo, suba alguns dos 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Versículo 4: Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, Pai, me ajudar na Tua palavra. Aqui vai ser pregada, Pai. Visita o nosso coração, que toda distração, cansaço venha ser repreendido, para que possamos entender Tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quem aqui conhece essa palavra? Levanta a mão para me ver na igreja. Quem aqui conhece essa palavra? Conhece essa palavra, Josué capítulo 7? Quem já leu, quem conhece? Poucas pessoas, mais no altar. Amados, essa palavra aqui, eu orei ao Senhor pedindo a palavra a Ele me concedeu essa palavra. E essa palavra aqui, não é porque eu vou pregar não, viu? Mas essa palavra aqui tem muitos segredos espirituais que podem ser colocados na nossa vida, que pode mudar a nossa vida. Para a gente entender aqui rapidamente, Moisés guiou todo o povo do Egito, de Israel, até a terra de Canaã. Porém, Moisés morreu. Quem guia o povo agora é Josué. Josué começa a guiar o povo. E aí, quando o povo está ali fazendo aquele caminho pelo deserto, eles passam por uma cidade chamada Jericó. Jericó, antes deles passarem ali, Deus falou o seguinte: olha, não pegue nada dessa cidade, porque tudo que está aqui é amaldiçoado. Tudo é amaldiçoado. Porém, um homem chamado Acã, ele pegou uma capa babilônica, pegou prata e pegou taças de ouro, pegou as coisas e escondeu. Pode baixar só um pouquinho o fundo, varão? Só um pouquinho de nada, que minha voz é um pouco baixa. Glória a Deus, aí. Ficou ótimo. E ele escondeu aquilo. E o que aconteceu? Ele escondeu, falou assim: ninguém está sabendo que está escondido, mas Deus falou para não esconder. Aliás, Deus falou para não pegar nada de Jericó, porque tudo que havia ali era amaldiçoado. Mas um homem, no meio de uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas, pegou as coisas ali errada e escondeu. E o que vai acontecer? No versículo 1, ao qual nós lemos aqui no capítulo 7, vai dizer que um homem chamado Acã, o nome dele era Acã, ele escondeu isso na tenda dele. E o povo de Israel já tinha passado por Jericó. Aliás, estava na cidade de Jericó depois da cidade ser destruída. E a próxima cidade para eles passarem por ela era chamada Ai. Olha o nome da cidade, né? Ai. Diferente, né? E aí, quando o povo ia passar por Ai, antes do povo de Israel invadir uma cidade, eles primeiro mandavam espias para analisar a cidade. Eles não entravam assim de uma vez, eles analisavam, era uma estratégia de guerra. E aí, Josué mandou alguns homens, e os homens foram lá e viram Ai. Viram que o poder militar daquela cidade era um poder fraco, que tinha poucos homens ali. E que os homens falaram para Josué: olha, Josué, não se preocupa não, manda uns 3 mil homens, porque vamos lutar contra Ai e vamos vencer Ai, porque lá tem poucos soldados. Aí Josué fala: então tá bom, vai-te embora. Mandou 3 mil homens ir lá. Quando manda 3 mil homens na cidade de Ai, o que acontece, igreja? Acontece que Israel perde a guerra, por causa do pecado de Acã, porque ele escondeu coisas, pegou coisas que Deus não mandou pegar. 36 homens, cerca de 36 homens, a palavra vai dizer que morreram por conta da desobediência de um homem. Os homens voltam desesperados até Josué, dizendo: Josué, perdemos, Josué, perdemos a guerra. Josué fica desesperado.
Josué fica desesperado, porque se você ler no capítulo 1, a palavra vai dizer que Deus fala para Josué: Josué, eu sou com você agora. Moisés, meu servo, é morto. Aonde você pisar a planta do seu pé, eu serei contigo. Te esforça, tem coragem, tem bom ânimo. Mas Josué perdeu a guerra. Como Deus disse que ia com ele, que Deus era com ele estava perdendo uma guerra. Ele não foi para a guerra, mas os homens que foram perderam. E se os homens perderam, ele perdeu. Amém, igreja? E o que acontece? Josué fica desesperado. Josué fica apavorado. Josué imediatamente, ele vai até a arca do Senhor. A Bíblia fala que ele rasga a roupa dele, porque quando os homens rasgavam as vestes, era um sinal de luto, de pranto, de extrema aflição. Ele se deita no chão com os anciões de Israel, coloca o pó no chão, pega o pó da terra, joga sobre a cabeça e clama a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor disse que era comigo, o Senhor disse que era na minha vida. Por que que nós perdemos essa guerra? Porque tudo está dando errado. Agora esses povos vão vir atrás da gente, vai acabar com a gente. O Senhor nos tirou lá do deserto para nos dar vitória. E por que nós perdemos? Isso é muito forte isso aqui. Deus chega a Josué. A Bíblia fala que ele orou praticamente a tarde toda clamando. E Deus responde, ele fala assim: por que você está caído sobre o teu rosto? Levanta-te. Isso é meio contraditório. O homem está lá prostrado e Deus fala: levanta. Por que você está caído? Se levanta. Eu vou dizer para você o que está acontecendo, Josué. Israel desobedeceu meu mandamento, transgrediu meu mandamento, pegou o anátema, a maldição de Jericó e escondeu embaixo da sua cabana. Enquanto não for tirada a maldição no meio de vocês, eu não serei convosco, vocês vão perder. E eu lendo essa palavra, e o Senhor falando poderosamente ao meu coração. Irmãos, tem muitas pessoas, e eu já fui assim, e eu luto para não ser mais assim, que está dentro da igreja, que ouve a palavra, que vem todos os cultos, que vem para a vigília, que vem para a doutrina, que vem para a vigília, mas está perdendo guerra contra si próprio. Você serve a Deus, você adora a Deus, mas você está perdendo guerras. E não é aqui dentro, é lá fora, é no seu lar, é na sua casa, são guerras internas. A maior luta que eu e você pode ter não é só contra o diabo, é contra nós mesmos. Porque o maior inimigo da gente, é só você olhar no espelho, é você. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem valente. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem guerreiro. Davi derrubou Golias, um homem de cerca de 3 metros de altura, mas ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Davi matou urso, Davi matou leão para salvar as ovelhas do pai dele. E Davi matou um gigante que ninguém enfrentava ele. Mas um certo dia, a Bíblia vai dizer que no tempo que os homens iriam para a guerra, os reis iam para a guerra, aliás, os reis tinham que ir para esse momento para a guerra, Davi ficou em casa. Davi ficou no palácio. A palavra fala que ele foi dormir, ele não foi guerrear, ele ficou lá no cantinho dele. E ele pega, se levanta depois de um grande sono, começa a andar sobre o palácio. E a casa do rei era gigante, era o palácio, e as casas eram pequenininhas. E lá de cima ele olha para baixo e vê uma mulher nua tomando banho, chamada Betseba. Ele manda chamar ela, ela vem e ele deita com ela e peca contra o Senhor. Um homem tão forte no braço, um homem tão forte que matava gigante, perdeu para si próprio dentro da cabeça dele. Você tem que entender uma coisa: quando o inimigo quiser derrubar você, ele vai lançar pensamentos e setas na sua mente. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. A maior batalha de nós não é contra o diabo só, é contra nós mesmos. Quantas vezes você está na sua casa, você pega a palavra para ler, quando você abre a Bíblia dá um sono. Às vezes você fecha a Bíblia e vai deitar, mas quando pega o celular, passa horas e horas e a madrugada toda mexendo em rede social, Instagram, Facebook, YouTube, e o Espírito Santo vai ficando de lado. E é nesse momento de fragilidade, é nesse momento de cansaço que o diabo chega e começa a lançar pensamentos na sua vida. E é nesse exato momento que você está fraco, que você está desanimado, que você está tão cansado até pelo seu trabalho, pela sua vida,
você começa a cair naqueles pecados de estimação, naqueles pecados que você erra hoje e pede perdão para Deus amanhã. Passa uma semana, você cai de novo e pede perdão para Deus amanhã. E o resultado disso é que a sua vida não prospera, porque a palavra vai dizer em Provérbios que aquele que vive cometendo pecado não prosperará, mas o que deixa e confessa alcançará misericórdia. Perdemos guerras, irmãos. As maiores guerras da nossa vida são enfrentadas nos bastidores. É quando aquela mulher de Potifar, sozinha ali com José, pegou na roupa dele e disse: deita comigo. E ele disse: não, eu não vou pecar contra o Senhor. As maiores guerras da sua vida é dentro do seu quarto. É quando ninguém está vendo você ali, seus pais, sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. É ali que são as maiores guerras da sua vida. Essa semana pra cá, irmãos, eu até disse ao pastor isso, eu sonhei 2 dias seguidos expulsando um demônio. Quando eu acordo de manhã, eu acordo bem cedo para orar ao Senhor. Quando eu acordo repreendendo, eu sinto um frio. Eu senti um frio, o clima estava quente. Deus muitas vezes está mandando sinais pra gente, dizendo assim: meu filho, minha filha, volta ao primeiro amor, porque o inimigo tem sede de derrubar você. Ele tem sede de derrubar a sua casa. Ele sabe que se mexer com você, mexe com tudo. Por causa do pecado de Acã, todo Israel perdeu a guerra. Era como se todo o povo de Israel tivesse pecado contra o Senhor. Deus falou a Josué: Josué, enquanto não tirar isso, eu não vou dar vitória para você. Enquanto não tirar isso, você não vai vencer, você só vai perder. Aleluia, glória a Deus. Josué começa a orar ao Senhor. E sabe o que eu entendo com essa palavra, igreja? Há anos atrás, meu antigo pastor falou uma palavra que quando a gente escuta parece que é uma heresia. Ele falou assim, falou dessa palavra e ele falou essa frase que eu vou falar para vocês agora. Ele falou que tem coisas que só oração não resolve. Tem coisas que só oração não resolve. Quando eu escutei isso, eu falei: que heresia. Não é heresia, sabe por quê? Não adianta eu orar a Deus e não mudar minha vida. Não adianta eu orar, pedir as coisas a Deus e não ter atitude. Não adianta eu orar a Deus e não agir. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Esses dias eu vi uma frase que fala assim: tem muita gente que é disciplinada para orar, para ir para a igreja, mas não é disciplinada para fazer o que tem que ser feito. Enquanto você não tomar uma decisão na sua vida, nada muda. Eu falo isso aqui por experiência própria. Não adianta nós orarmos por você, não adianta o pastor orar por você, não adianta a pastora orar por você, o grupo de intercessão, porque se você não mudar, meu irmão, minha irmã, não vai mudar. E não pense que no próximo ano as coisas vão mudar, não. As coisas mudam a partir de hoje na sua vida. É agora que muda, não é na virada do ano. Se você for o mesmo nesse ano, não vai ser igual. Daqui a 10, 15, 20 anos, a mudança começa dentro de você. A mudança começa dentro de você. Aleluia. Para vocês verem, tem coisas que você vai orar e Deus não vai tirar da sua vida. Como assim, diácono Igor? Está errado isso? Está errado não. Paulo tinha um espinho na carne e orou a Deus 3 vezes. Deus falou: não vou tirar. Tem pecados que você ora, você vence outras coisas, mas você não está vencendo aquele. Sabe por quê? Porque você tem que mudar a sua vida com Deus. Eu aprendi uma lição esse ano, irmãos. Uma coisa que mudou a minha vida, que muitas pessoas às vezes fazem errado. Às vezes você está caindo naquela situação, você não desapega daquilo, você não consegue vencer aquilo. Porque muitas das vezes as pessoas, quando tem um pecado, quando tem um vício, quando tem algo que não consegue vencer, qual é o pensamento dela? Qual é o pensamento dele? Qual era o meu pensamento antes? Eu tenho que lutar contra isso para vencer isso. Não, está errado. Quando aquela mulher agarra José faz o que? Ele sai correndo. Por quê? Porque se ele fica, ele erra. Tem pessoas que você vai ter que cortar a amizade. Tem pessoas que você vai ter que parar de andar. Tem locais que você vai ter que deixar de frequentar. Porque se você pisar ali, se você falar, mandar aquela mensagem, você vai errar. A Bíblia fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você não vence o pecado lutando contra o pecado. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso daqui, irmão. Isso mudou minha vida. Você não vence o pecado lutando contra o pecado. Você vence o pecado se aproximando de Jesus. Tiago vai dizer assim: se chegai-vos a Deus,
Ele chegará a vós, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sabe como é que você vence o pecado? É quando você acorda pela manhã. Você não pega logo o celular, você não vê logo a notificação. É quando você acorda pela manhã, coloca o joelho no chão, clama ao Espírito Santo. Antes de você ligar a TV, você abre a Bíblia e lê e se alimenta da palavra viva que desce do céu. É você fazendo isso todos os dias para ser igual a Jesus. O propósito da sua vida não é vencer o pecado. O propósito da sua vida é ser igual a Jesus. E ser igual a Jesus, a consequência é vencer qualquer pecado. A raiz, irmão, muitas vezes da nossa vida, dos problemas estarem acontecendo. Eu já vi o pastor falar isso aqui, 90% dos problemas da igreja é espiritual. Não pense que se você viajar, que se você fazer uma viagem, que se você ir para fora, vai mudar. Não, vai mudar quando você mudar a sua vida com Deus. E não é um dia, não é 2 dias, não é uma semana, é todo dia. Eu preciso ter constância espiritual. Como assim? Quantas vezes você come por dia? Geralmente come de 5 a 6 refeições. Se você não comesse até agora, você estava na unidade mista, porque seu corpo estava fraco, com baixo açúcar no sangue. E muitas vezes passamos dias, horas e não lemos a palavra, não buscamos ao Senhor. Mas quando as coisas dão errado, a gente lembra, eita, eu tenho que ir para a igreja, eita, eu tenho que ler a palavra, eita, eu estou fazendo isso aqui. Quantas vezes somos assim? Às vezes deixamos para buscar a Deus quando tudo dá errado, quando as coisas não se resolvem mais. Então Josué foi lá, chamou o povo e falou assim: todo mundo pode jejuar, todo mundo aqui vai jejuar, para amanhã o Senhor revelar o que está acontecendo no meio de você. E aí o povo jejua, o povo consagra. Quando é no outro dia de manhã, Josué se aproxima, Deus abre o quadro, vai revelando ali. Acã confessa, ele chega até Acã e Acã fala: eu fiz o que era errado aos olhos do Senhor. Eu peguei uma capa, eu peguei prata, eu peguei taças, escondi debaixo da minha tenda, está lá. Josué imediatamente vai lá e manda tirar o que estava lá escondido. Não adianta, igreja. Eu sei que é difícil você lutar contra você mesmo. Eu sei que é difícil lutar contra aquele pecado que todo dia te segue. Mas esconder, para ninguém ver, Acã escondeu. O quadro foi revelado. Porque a palavra vai dizer que não há nada oculto que não seja revelado. Quando confessa o pecado por conta dessa desobediência, Acã morre, ele é apedrejado e ele é queimado. Porque naquele tempo era assim que se resolvia as coisas. Quando Acã é apedrejado, quando Acã é queimado, Josué manda o povo para a guerra e o povo vence a guerra. Essa passagem que eu acabei de ler, se você aplicar na sua vida, você muda a sua vida. O que é que você tem se apegado? O que é que você tem feito que tem desagradado os olhos do Senhor? Olhe para si mesmo agora, faça um check-up de você mesmo. Porque só você sabe o que você passa. Só você sabe o que você enfrenta. Só você sabe das suas qualidades e dos seus defeitos. Só você sabe daquilo que você mais tem tendência a falhar, a errar. Semana passada eu preguei em Paudalho. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi sobre o jovem rico. Ele chegou até Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O Senhor falou: obedeça os mandamentos, amai o próximo, não adulterarás, não furtarás. Ele falou: faço tudo isso desde a minha mocidade. E o Senhor Jesus fala: falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que aquele jovem olha para baixo, fica triste e vai embora, porque tinha muitas riquezas. Ele não conseguiu se desprender do dinheiro. Aqui foi falado sobre dinheiro também. Se você ler a Bíblia, pode ler o Evangelho todo, você vai ver que isso é verdade. Jesus falou mais de dinheiro do que céu e inferno. Por quê? Porque Jesus sabia o quão o ser humano é apegado às riquezas desse mundo. Para você ter noção, o único ser que Jesus chamou além de Deus nessa terra foi o dinheiro. Não podeis servir a 2 senhores, não podereis servir a Deus e a Mamon. O que é que você tem se apegado? É que você tem, às vezes, deixado Jesus para o lado.
É o dinheiro? É a preocupação? É a ansiedade? É um relacionamento? É um pecado de estimação? O que é que tem travado a sua vida? O que é que tem travado a minha vida? Se eu pudesse resumir esse ano para mim, eu resumiria numa frase. Essa frase define meu ano. Sabe qual que é? Enquanto você não aprender a lição, ela vai se repetir até que você aprenda. Enquanto você não aprender a lição, você não vai sair desse ciclo vicioso. Você já notou que tem pessoas que passam 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e não sai daquela situação que estava? Já notou isso? O povo de Israel andou 40 anos dando ciclos assim, ó, porque não estava fazendo o que agradava aos olhos do Senhor. Igreja, a salvação, ela é individual. Você pode pegar um cavalo lá no alto da montanha, você pode estar morrendo de sede, descer ele e colocar aí no rio para beber água, mas ele só toma água se ele quiser. A salvação é assim, individual, irmão. Não adianta, como eu falei, nós orarmos só, chegar aqui, ai Senhor me perdoa, ai Jesus está difícil. O Senhor quer ação. Deus já mostrou para você o que você tem que fazer na sua vida para as coisas dar certo. Ai irmão, mas eu tenho que abrir mão, ai eu tenho que deixar isso daqui porque eu não consigo. Realmente você não consegue. Você já tentou tanto tempo, tantos anos e não sai daqui, não consegue. Porque muitas vezes você está tentando lutar com o seu braço. Você está tentando fazer sozinho, está tentando fazer sozinha. Quer um conselho? Converse com a sua liderança. Eu aprendi, irmão, que na vida tem coisas que você vai resolver sozinho, mas tem coisas que não tem como, você tem que chamar alguém para te ajudar. A palavra vai dizer em Tiago: confessar o pecado uns aos outros para ser curado. Muitas vezes essas guerras internas aí é porque você está tentando lutar sozinho. Você não está conseguindo. E o detalhe é que a sua vida não vai para frente, ela só anda para trás. E às vezes a gente acha que tudo é o diabo, que é o diabo, que é... Tudo bem, tem a parte dele, mas irmão, se aqui tem veneno, só faz efeito se eu tomar. Ele lança a isca, mas quem cai somos nós. A maior vitória da sua vida é você vencer você mesmo. Se você vencer para você, você não perde para nada e para ninguém. Se você vencer você não perde para ninguém. O maior bloqueador de bênçãos na sua vida é você mesmo. Não é lá fora, não é o inimigo, não é o concorrente, é você mesmo. Mas quando você tomar uma decisão e dizer assim: a partir de hoje, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito mais o diabo rir da minha cara, eu não aceito mais cair aqui. Se prepare para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia! Deus pode mudar a sua vida. O que demoraria 10 anos para acontecer, Ele pode fazer acontecer numa semana. Num dia José dormiu preso, no outro dia ele foi governador. Aleluia! Daniel estava preso, no outro dia levantado como governador. A Deus pertence o tempo, a Deus pertence as horas. O Senhor está dizendo assim: eu quero mudar teu ministério logo. Eu quero dar uma unção para você prosperar como nunca prosperou. Então faça o que ninguém faz, para viver o que ninguém vive. E aí, está disposto a pagar o preço? Quer viver um milagre extraordinário? Quer viver coisa que ninguém nunca viveu no ministério? Quer viver coisa que você nunca viveu? Começa a acordar mais cedo. Começa a buscar mais o Senhor. Começa a voltar a orar como você orava, a jejuar como você jejuava, a buscar como você buscava. E se prepare para viver o extraordinário de Deus. Se você crê, levante suas mãos. Se você crê, levante suas mãos. Se prepare para viver o melhor de Deus. Você está dizendo assim: me busque mais, meu filho. Busque mais, minha filha. Pastor Danilo, pastora Kelly, se prepare para o que Deus vai entregar para Efraim em 2025. É cansativo o pastor ir para o monte, pagar preço, voltar de madrugada, orar, buscar. Às vezes parece que não está tendo resultado, parece que as coisas não mudam, mas a palavra fala que aquele que planta a boa semente chorando vai colher sorrindo. Hoje é a fase de plantação.
Mas eu não estou vendo nada, meu irmão. Continue plantando. Mas eu não estou vendo nada. Continue plantando. Ana vai para o templo, Ana vai orar, Ana chora. Ela pede um filho e Deus dá um profeta. Se não aconteceu é porque o Senhor está dizendo assim: eu estou preparando coisa maior para você lá na frente. Eu tirei aquela pessoa da sua vida porque não era para você. Eu vou colocar algo melhor, eu vou colocar algo maior. Aquela porta se fechou porque eu, o Senhor, vou abrir uma porta maior. Mas Senhor, deu errado, mas eu orei, mas eu fiz minha parte. Deus disse: você não tem perca comigo, você tem livramento. Eu escutei conversa que você não escutou. Eu ouvi o que você não ouviu. Mas Deus, uma pessoa andava comigo, era meu melhor amigo. Você está dizendo: eu afastei porque eu vejo o que você não vê. Mas Senhor, aquela pessoa era para mim, eu queria. O Senhor está dizendo assim: mas o que eu tenho é melhor. Eu não sei para que essa palavra, igreja, mas aleluia, o Senhor tem o melhor. Mas irmão, eu fui tão ferido no meu coração. Me traíram, me roubaram, mentiram sobre a minha vida. O Senhor está dizendo assim: fica quieto, porque quem te exalta sou eu. Podem imitar você, podem criticar você, podem tentar roubar, mas a túnica de José só servia em José, igreja. O que é seu, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém toma. O que Deus te deu, o diabo, ninguém toma. A porta que Deus abriu na sua vida, ninguém fecha. A palavra vai dizer assim: a porta que eu abri, ninguém fecha, mas a porta que eu fecho, ninguém consegue abrir. Aleluia. Se é para renunciar, renuncie a partir de hoje. Faça um voto com o Senhor, dizendo: Senhor, hoje eu quero mudança. Eu não aceito mais cair nesse erro. Eu não aceito mais viver assim. A palavra fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis o Filho, e o Filho vos libertará. Deus não te permitiu nascer para sofrer. Deus não te permitiu nascer para viver numa vida presa a algo. Não. Deus tem liberdade. E a liberdade está em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agradecido seja o nome do Senhor, igreja. Comece a fazer hoje. Amanhã não, é hoje. Quando chegar na sua casa, aquilo que Deus está botando no seu coração, faça. Faça. Você está pedindo um sinal, o sinal é esse: faça assim, eu estou com você nesse negócio, pode fazer. Ah, irmão, mas é um investimento financeiro. Faz, meu amigo, porque o que Deus está tocando, Ele vai suprir. Mas irmão, é o único dinheiro que eu tenho na conta. Deus está mandando? Se Deus está mandando, pode fazer, porque Ele vai prover. Eu não sei para que esse mistério não, viu? Mas irmão, a conta está assim. Bota a cara e vai lá e faz. Porque Deus que deu a visão, Deus que dá a providência. O justo vive pelo que ele vê. O justo vive pelo que ele sente. Não, ele vive pelo que ele crê. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu dei essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe tudo que você for fazer. E que você possa cada dia ser melhor na presença do Senhor, para viver o extraordinário. Que Deus abençoe em nome de Jesus.